Queridos irmãos, nós fizemos a cerimônia do Lava Pés. Agora nós vamos cantar um hino para a segunda parte, que é a Ceia do Senhor. O pastor Paulo estará ministrando a Ceia do Senhor à igreja, aos nossos irmãos, e nós estaremos cantando o hino de número 405 dos nossos braços. Eu convido-os a postar em pé e cantar conosco o hino 405, Vem Cear. Louvamos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. De discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, o peixe e pão, e Jesus que os convida, ceia viva de Deus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tratar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Seu Senhor, quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Glória a Deus. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nossos irmãos e irmãs. Amém. Convido você, por gentileza, para abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, também no versículo de número 26, onde estaremos lendo para a nossa reflexão na palavra de Deus. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 26,
e no versículo também de número 26 até o 30. Amém? Já está também no nosso data show para você acompanhar. E nós vamos ler. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu-lhe aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber um vinho novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos, fiquem à vontade. Nós vamos pensar um pouco aqui sobre esse texto, né? Nós acabamos de ler aqui da palavra de Deus. Hoje é um culto diferente, né, dos demais cultos que nós temos aqui na igreja, né? Um culto onde a gente demora um pouquinho mais, porque praticamente fazemos dois cultos. No primeiro momento falamos do lava-pés, e no segundo momento falamos do pão e do vinho, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente se alegra muito porque Deus tem nos dado esse privilégio de hoje podermos aqui, junto com os irmãos aqui, participarmos deste momento, desta mesa maravilhosa que Deus ele tem nos permitido aqui a gente poder participar. Queridos, só para a gente ganhar tempo e não se alongar muito, vou entrar aqui no texto que nós lemos, porque o texto ele começa puxando um contexto para a gente, né? Ele fala, enquanto comiam. Então, a impressão que nós temos aqui é que está acontecendo alguma coisa diferente e que Jesus ele quer trazer uma outra orientação ou mostrar para os seus discípulos que existe algo diferente para ser ensinado para eles. E aí, quando nós olhamos para cá, a gente logo se pergunta, mas o que estavam comendo? Já ouvimos aqui o presbítero Bernardo deu uma entrada aqui nesse assunto, mas eu preciso fazer esse contexto com você, lá de Êxodo, no capítulo 12, onde Deus ele faz uma instituição importante ali com o povo de Israel, que é o momento que ele institui a Páscoa. Eles estavam comendo exatamente a Páscoa, que o Diácono Abner deu para a gente o texto inicial lá, que fala, né, que Jesus manda os discípulos para prepararem isso, né? Nós também já ouvimos aqui. Só que o que eu queria chamar a nossa atenção é que essa Páscoa ela foi preparada em um momento que marcou a história do povo de Israel. Um momento que ficou marcado na história, foi um divisor de águas na vida daquele povo. Por que eu digo isso? Porque foi um momento em que Deus utiliza aquela cerimônia, aquela celebração para marcar a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Então ele já havia feito alguns acordos com o rei do Egito para libertar o povo de Israel lá do cativeiro, e não havia cumprimento desses acordos que haviam sido feitos, e Deus agora faz a última proposta. Chama Moisés e Arão e fala assim, vocês vão preparar o cordeiro, vão separar das cabras, vão deixar lá por 4 dias, do 10º até o 14º dia. Quando for nesse dia, vocês vão matar o cordeiro de tardezinha ao crepúsculo. Vocês vão fazer isso, e vocês vão fazer mais, vão pegar o sangue dele, vão passar nas vergas das portas, nos umbrais das portas, na casa que vocês comerem este cordeiro, vocês vão fazer isso, e isso vai servir como sinal, porque nesta noite eu vou mandar um anjo devorador para a terra do Egito, e na casa onde não tiver esse sinal do sangue, o anjo vai passar e vai destruir o primogênito daquela casa. E aí o texto vai mostrar, a parte da leitura vai mostrar aqui, que Deus institui essa Páscoa para todas as orientações para eles, como deveriam fazer, como deveriam comer, né? Que aquela Páscoa tinha que ser comida assada no fogo. A Páscoa era o cordeiro que era morto, que era derramado sangue, que era assado durante toda a noite, e o povo de Israel deveria comer com as suas roupas vestidas, sapato calçado, cajado na mão, preparados para partir
Porque Deus fala, nessa noite vocês vão ser livres do cativeiro de vocês. Amém. Tem um texto que informa para a gente, irmãos, que à noite começa a acontecer uma mortandade na terra do Egito. E quando chega pela madrugada, há um pranto só naquela terra, porque não havia uma casa, com exceção dos israelitas, todas as outras casas tinham um morto. Era o primogênito daquela casa. O primogênito naquele tempo era o mais importante. Era aquele que nasceu primeiro, que tinha direito à herança. Era aquele que era o melhor ali para os seus pais. Deus toca exatamente naquele primogênito e mata os primogênitos do Egito todos. E aí eles estão pranteando, estão chorando, estão muito tristes. E enquanto eles choram lá, o povo de Israel está comendo churrasco de cordeiro a noite inteira, estão festejando, esperando o momento até que chega a hora. Que ele chega lá e fala, eu não aguento mais vocês, vou embora, porque a casa que não tem o morto é só a casa dos israelitas, saiam da nossa terra, vão embora. E eles são libertos do cativeiro e vão embora. E Deus fala assim, agora vocês vão continuar fazendo essa festa todos os anos. No mesmo dia, no mesmo mês, vocês vão fazer a festa da Páscoa e vão celebrar, e vão comemorar, porque foi o dia que o Senhor libertou vocês. E lá na frente, quando os filhos de vocês que nascerem na caminhada não souberem o que isso significa, vão perguntar, meu pai, mas que festa é essa? E vocês vão dizer, esta é a festa da Páscoa. A festa da noite que o Senhor, com a sua mão forte, nos livrou do cativeiro egípcio. Glória a Deus. Irmãos, marcou um momento importante na vida daquele povo que sofria, oprimido, que era ali com trabalhos escravos duros na terra do Egito, porque eles sofriam muito por causa da sua desobediência, e Deus permite que eles caiam nesse cativeiro, e agora Deus liberta eles daquele cativeiro, eles vão embora para a terra prometida, fazem a sua caminhada, graças a Deus. E eles continuam fazendo essa Páscoa, comemorando, celebrando. Não tinha mais anjo devorador agora, só foi naquela noite. Agora é somente a festa da Páscoa para comemorar e celebrar este momento. E essa festa, ela vai e chega até Jesus. E Jesus, como um bom israelita, né, ele também realiza a festa da Páscoa com os seus discípulos. E quando o texto diz que eles estão comendo, é exatamente isso, comendo aquela Páscoa. E aí, o texto diz que Jesus levanta ali daquela mesa, ele pega um pão, ele parte aquele pão, dá graças e distribui para os discípulos e fala assim, como? Porque isto é o meu corpo. Amém. Aleluia. Não era corpo de Jesus literalmente, né? Não era a carne de Jesus literalmente que eles iriam comer, mas ele fala, isto é o meu corpo no sentido simbólico, que representaria para o povo de Israel, para o povo de Deus, o corpo do Senhor Jesus. E aí, em seguida ele toma o cálice da graça e fala, este cálice é o cálice da nova aliança, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês beberdes, porque esse sangue é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Amém. Glória a Deus. O que eu fico olhando, irmãos, é que se a Páscoa ela marcou um momento da história do povo de Deus lá no Egito, naquele momento em que Deus institui a Páscoa, agora a ceia está marcando outro momento na vida do povo de Deus. Sabe por quê? Porque ali tudo era com base na morte de cordeiros. No Antigo Testamento era tudo com base no sangue de animais que eram derramados e que eram oferecidos em holocaustos para representar ali a purificação dos pecados do povo de Israel. Só que agora Jesus sabia que não seria mais com base no sangue de animais, mas sim no seu próprio sangue. Então é por isso que ele parte esse pão, algo simbólico que vai representar o seu corpo, e o suco que vai representar o seu sangue para o povo, e ele fala, esta é a nova aliança. Por isso que a Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento.
Porque o Antigo Testamento era com base no sangue de animais. Novo Testamento ou Nova Aliança é com base no sangue de Cristo, aquele Cordeiro imaculado que veio para morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Amém. Os discípulos de Jesus, eles entenderam isso e eles continuam celebrando a ceia do Senhor. Não celebraram mais Páscoa a partir daquele momento. A Páscoa acaba ali. Não existe mais sentido de se ter Páscoa, né? Até porque a Páscoa que existe hoje, ela nada tem a ver com a Páscoa bíblica. E aí o povo de Deus começa a celebrar a ceia, e essa ceia ela vai passando de geração em geração. Os apóstolos que vêm depois daqueles que estavam com Jesus também celebram, e é tanto que o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para os irmãos de Coríntios. Lá no 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo orienta os irmãos daquela igreja, quando ele conversa com aqueles irmãos e fala com relação a essa ceia que ele está realizando. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Glória a Deus. Paulo está orientando a igreja, porque essa igreja de Corinto era uma igreja muito importante, né? Das cartas de Paulo, as que ele escreve para a igreja de Corinto, são cartas muito importantes. E essa igreja era uma igreja que tinha todos os dons espirituais dividido entre a igreja. É tanto que quando você chega no versículo 17, Paulo ele vai olhar para os irmãos e vai dizer assim: em tudo isso eu vos louvo, mas nisso aqui eu não vos louvo. Eu não tenho alegria em vocês no momento que vocês se reúnem para a ceia, porque vocês não fazem como deveriam fazer. Alguns historiadores dizem que antes da ceia eles costumavam fazer um jantar. Eles faziam o jantar, comiam, só que as pessoas que chegavam primeiro comiam muito, os que vinham depois não encontravam nada, uns bebiam muito e se embriagavam, outros não tinham nada. E aí o texto diz que Paulo orienta a igreja de Corinto para que ela pudesse andar de acordo com a vontade de Deus, e fala que toda vez que se faz isso é em memória de Cristo. Ele fala: por isso todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Glória a Deus. A orientação do apóstolo Paulo aqui é exatamente essa para os irmãos da igreja de Corinto, que eles precisavam examinar a sua vida. E quando a gente fala a palavra examinar, nós logo conseguimos entender que o exame é algo muito profundo. E quando você leva um material para ser examinado no laboratório, eles fazem uma análise profunda do seu material para encontrar doenças que a olho nu não se podem ser vistas. E quando encontra algum problema ali, então precisam resolver. O que o médico faz? Passa um remédio e a gente toma o remédio para ficar bom e sarar aquele problema, não é assim? Então Paulo fala assim: vocês examinem-se a si mesmo, e assim comam do pão e bebem do cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe em juízo para si. Irmãos, eu paro aqui um pouquinho nesse texto, porque às vezes a gente fala assim: não, eu não vou tomar ceia hoje, porque eu tenho algum problema, alguma coisa aconteceu na minha vida, eu tive algum desentendimento com um irmão, com outra pessoa, aconteceu algo entre eu e minha esposa ou meu marido, e tem um problema que eu não posso então tomar a ceia porque eu não estou em comunhão. Isso aqui já é um exame. E aí o texto diz que quando a gente examina, né, aí a gente come e bebe. Por quê? Porque você vai resolver os problemas. Porque você vai lá se reconciliar com a pessoa com quem você teve um problema, um conflito, um desentendimento, e resolve aquele problema e fica tranquilo com a sua consciência para tomar a ceia do Senhor. Amém. Amém?
Porque se a gente também fica muito tempo, pessoas que passam muitos anos sem tomar ceia, elas ficam com problemas espirituais. O texto aqui diz assim que há entre os cristãos muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Talvez porque tomou a ceia do Senhor sem discernir o corpo de Cristo, ou talvez porque fica muito tempo sem tomar a ceia e fica fraco espiritualmente, e não tem força, e não consegue levantar, e não consegue ir para a igreja, e não consegue resolver os problemas espirituais, problemas pessoais, que precisam de fato ser resolvidos. E a gente precisa, meus irmãos, participar da ceia do Senhor, porque aqui é alimento espiritual para a nossa vida. Assim como eu e você, nós precisamos de alimentação de manhã, meio-dia, de noite, senão a gente fica fraco, adoece, né? Mas nós precisamos também do alimento espiritual, de participar da mesa do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, para trazermos força espiritual para a nossa vida, irmãos, para vencermos o mundo, para vencermos as lutas que vêm contra nós. Então o apóstolo Paulo fala que a gente deve julgar a gente mesmo. Olha, no versículo 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Deus ele nos disciplina, Ele nos corrige, porque o mundo já está condenado, mas Ele não quer que eu e você sejamos condenados junto com o mundo. Então é por isso que Ele nos corrige, nos disciplina, para que a gente possa livremente participar da ceia do Senhor. Agora, meus irmãos, quando vos reunidos para comer, esperai uns pelos outros. E aqui a Igreja Adventista da Promessa, ela tem essa orientação, né, da igreja, que é exatamente isso que nós fazemos. Quando os diáconos e diaconisas distribuem o pão e o cálice, a gente pega e aguarda a ordem de comer dele todos, para todos comerem juntos. Ainda que seja, né, uma orientação da igreja, aqui diz, né, esperar uns pelos outros, é bíblico também isso, mas fica também bonito e organizado quando a gente faz assim, não é verdade? E aí o apóstolo Paulo escreve aqui, orienta essa igreja, fala maravilhosamente para essa igreja, para que eles possam de fato estarem no caminho do Senhor. Irmãos, eu acho interessante, gosto de falar isso aqui, porque quando Jesus ele fala que o corpo dele é comido, algumas pessoas, né, está lá no Evangelho de João capítulo 6, algumas pessoas ficam ridicularizadas, né, falando, mas como que pode ele dizer que o seu corpo é comido? Não é ele, o filho de José, não conhecendo os seus irmãos, como ele diz que veio do céu, que ele é o pão que desceu do céu. Mas quando Jesus fala isso, como eu já disse, é tudo simbólico, e este pão, ele tem uma simbologia. Esse pão aqui eu trouxe só para a apresentação para vocês, o outro está aqui já fracionado, para que a gente possa daqui a pouco comer, né? Este pão aqui é um pão que é feito especialmente para este momento. Não utilizamos pão de padaria, não utilizamos pão fermentado, utilizamos apenas 3 ingredientes no pão da ceia: farinha de trigo especial, sem fermento, azeite de oliva puro e um pouco de água filtrada ou água mineral, para que a massa fique compacta. E eu gosto disso aqui porque tem um significado, uma simbologia, ainda que seja apenas símbolo, né? Mas eu já ouvi alguém pregar sobre isso e achei muito interessante, porque quando você utiliza aqui o trigo, por exemplo, para fazer esse pão, antes dele ser farinha, ele era trigo, né? Temos exemplo aqui, ainda que seja artificial, mas o trigo tem os seus carocinhos ali, e quando você pega esse trigo lá, você olha para os seus caroços, você pode enumerar 1, 2, 3, A, B ou C, sabe qual é individualmente cada um deles. Só que depois que ele é moído para que possa virar a farinha de trigo, você não encontra mais aqueles caroços, porque eles se juntaram para formar a farinha. Isso aqui representa, irmãos, a união da igreja. A igreja de Cristo, ela tem que ser unida.
ela tem que ter uma mesma voz, o mesmo pensamento, andar para o mesmo caminho. E a farinha, ela representa a união da igreja, que não tem eu, ou ele, ou ela, ou aquele, essa separação. Não, nós temos que estar com o mesmo propósito e com o mesmo sentimento. Aí depois vem o azeite, né? O azeite, no Antigo Testamento, ele era utilizado para ungir reis. Lembra quando ia lá ungir um rei, né? Levava azeite, derramava sobre ele, fazia unção. Alguns lugares eram ungidos também como lugar de adoração ao nome do Senhor. No Novo Testamento já não se usa para isso, mas o óleo é apenas para a unção de enfermos, para a cura de enfermidades. Então o azeite, ele representa a unção da igreja. Às vezes é difícil você ter a unção de Deus na sua vida, a unção do Espírito Santo. E quando a gente deixa de participar da ceia, você está perdendo isso, porque a ceia, ela é a comunhão, é a união do trigo, é a união que faz com que a máquina gire perfeitamente, é a unção do Espírito Santo na vida que nos ajuda a caminharmos a cada dia. E a água, ela representa a limpeza, porque é com água que você limpa, higieniza. Quando falta água aqui, a diaconisa diga: pastor, a bomba queimou, não tem água. Isso, não tem água, não dá para limpar a igreja, né? Porque a água, ela tem a sua utilidade, e nós entendemos que isso representa a pureza da igreja. Amém. A igreja tem que ser pura no seu pensamento, nos seus sentimentos, nas suas ações, na sua vida, no seu dia a dia. Ela tem que ter essa pureza. Então o pão, ele representa isso: união, unção, pureza. E quando a gente deixa de fazer essa ceia, de participar dessa ceia, a gente está deixando, está perdendo isso que ela representa na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. O sangue aqui de Jesus, ele compara, né, com o suco, ou seja, o vinho. Ele fala: esse cálice é o cálice do meu sangue no Novo Testamento, nova aliança, derramados por muitos para a remissão dos pecados. E aqui a gente traz um suco de uva natural, sem fermentação alcoólica. Procura aquele que não tem conservantes, pelo menos no rótulo não diz que tem, né? Procura o melhor para colocar aqui na mesa do Senhor, para representar o sangue de Cristo da sua igreja, porque é o sangue imaculado de Jesus Cristo, que nos resgatou dos nossos pecados, como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, lá no capítulo 1, a partir do verso 18, ele fala: não foi com ouro, com prata, com coisas corruptíveis que vocês foram comprados da vossa vã maneira de viver, não, mas foi com sangue de Cristo, sangue precioso, imaculado do Senhor Jesus Cristo, é que nós fomos comprados, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. E quando a gente fala assim, fomos lavados no sangue do Cordeiro, é bonito isso, né? É legal, a gente gosta de falar: o sangue de Jesus tem poder, e tem poder mesmo. Mas para derramar esse sangue, irmãos, ele passou por um processo muito doloroso, que foi morrer pregado na cruz do Calvário, onde eram colocados os principais e maiores bandidos daquele tempo, eram pregados na cruz para que fossem mortos com uma morte vergonhosa, para que as outras pessoas olhassem para aquilo e não desejassem ser como eles eram, fazer o que eles faziam. E Jesus Cristo, ele foi naquela cruz, ele substituiu uma outra pessoa, que os homens gritaram: crucifica Jesus, e ele foi crucificado, irmãos, e ele sofreu dores amargas. Lá na antiga aliança, quando comeu a carne lá do cordeiro assado no fogo, era acompanhado com pães asmos e ervas amargosas, e que muitos historiadores dizem que representa as amarguras que Cristo iria sofrer na cruz do Calvário. Eu fico imaginando, irmãos, o sofrimento, a humilhação que o nosso Senhor Jesus Cristo passou naquela cruz do Calvário por minha causa. Eu não mereço, mas Ele se entregou por mim. Se fosse por merecimento, não teria salvação, não. Talvez você está olhando dizendo: eu também não.
mas Ele não olhou pelo nosso merecimento, mas se entregou na cruz. Ele apanhou naquela cruz, Ele foi trespassado por uma lança, Ele sofreu amargamente com cravos entrando nas suas mãos e nos seus pés, até que o seu sangue parasse de circular para que Ele morresse. É uma coisa interessante que dizem alguns pensadores bíblicos, é que as pessoas eram colocadas naquela cruz e elas ficavam lá, e de vez em quando elas davam uma apertada assim no pé para cima, para que o sangue circulasse, para que eles não morressem. E aí os soldados iam lá e quebravam as pernas deles, para que eles não fizessem isso. E aí quando eles vão lá para Jesus, para quebrar a perna de Jesus, eles chegam e Jesus já está morto. No momento que ele olhou, falou: Pai, está consumado, eu rendo o meu espírito. Amém. Porque não precisou quebrar, para que se cumprisse a profecia que disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E ele cumpriu perfeitamente toda a profecia por sua causa, querido e querida, irmão. E agora vale a pena a gente olhar para isso, pensar sobre isso aqui e vivemos a cada dia uma vida que possamos olhar para nós e dizer assim: eu vou hoje, é dia de ceia, mas eu não vou simplesmente indo para a igreja, eu vou alegre, eu vou cantando, eu vou feliz, porque hoje eu vou participar da mesa do Senhor, hoje eu vou comer e beber da mesa de Cristo e trazer força para a minha vida espiritual. Amém. Que a gente viva isso no nosso dia a dia, meus queridos, para o nome de Deus ser glorificado em nós. Amém. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês para ficar em pé nesse momento, para nós fazermos uma oração. Nós temos aqui o pão, como eu disse, já está fracionado, né? Nessas duas vasilhas aqui. Eu vou pedir ao presbítero José Bernardo para segurar essa vasilha, e nós vamos fazer uma oração agora por este pão. Quero dizer para vocês que depois da oração, o pão ele vai continuar sendo pão, mas ele vai representar para nós o corpo de Cristo Jesus. Amém. Amém? Nós aqui na frente vamos ajoelhar, vamos orar, e vocês aí podem também orar conosco. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, aqui estamos na tua presença neste momento, Senhor. Te apresentando, meu Deus, aqui este pão, Deus, que foi preparado, meu Deus, com muito carinho e amor, Senhor, em espírito de louvor e adoração, meu Deus, para que aqui pudesse representar, meu Pai, o teu corpo, Senhor, para a tua igreja, Pai. Aquele corpo, Deus, que foi partido, que foi rasgado daquela cruz, meu Deus, mas que pode representar, Senhor, o alimento espiritual da tua igreja, Senhor, o qual nós fazemos nesta noite, meu Deus. Eu te peço uma vez, Pai, que esse pão que continuará sendo pão, meu Deus, ele alimente a tua igreja agora, Senhor, para que possamos continuar firmados em ti, meu Deus. Cada dia, Senhor, vencendo as lutas e as dificuldades, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Quero convidar a diaconisa Francisca e a diaconisa disse Jesus, comei e bebei todos.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças te dou, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Após terem comido aquele pão, Jesus pega o cálice da graça, se distribui para os discípulos e diz: bebam dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E hoje, irmãos, está aqui esse vinho, é o produto da uva, um suco especial, não alcoólico, não fermentado, que nós trouxemos aqui para representar aqui o sangue de Cristo para a sua igreja. Quero te convidar a ficar em pé de novo, por gentileza. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós não vamos pegar essa bandeja porque os caras estão aqui soltos e podem cair. O presbítero vai orar por aquela e eu vou orar por essa aqui, ajoelhados, e vocês podem também orar conosco. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Pai. Obrigado, Deus, porque derramaste naquela cruz do Calvário, Senhor, por pessoas que não mereciam, meu Deus. Mas o Senhor continuou por nós enquanto éramos pecadores, ó Pai. E agora, Deus, que apresentamos aqui, Senhor, o teu sangue, simbolicamente, nesse suco de uva, Pai. Que Deus que venha representar aqui nossa força espiritual, que o teu povo precisa, meu Deus, que a tua igreja necessita, Senhor, para que ela possa continuar cada dia vivendo feliz, ó Pai, prosseguindo, rompendo em fé, meu Deus. Abençoa, Senhor, grandiosamente, ó Pai, que ele continue sendo suco de uva, Pai, mas que represente, meu Deus, o teu sangue aqui, ó Pai, para a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Diácono Zinês e Diácono Fábio, por gentileza. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bebei dele todos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.
Glórias ao nome do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa, né? A palavra de Deus Glória a Deus. diz para nós que Jesus estava com os seus discípulos comendo ali Glória a Deus. e bebendo o pão e o vinho. E diz assim, ó, desta hora em diante eu beberei de novo esse fruto da videira, até aquele dia que beba de novo com vocês no reino do meu Pai. Amém, Jesus. E cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Nós não vamos para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar o hino agora e vamos para as nossas casas felizes, porque o Senhor nos deu mais esta oportunidade tão especial. Amém? Você pode se colocar em pé? Ministério do Louvor, por gentileza, vem cantar. Os irmãos que distribuíram podem recolher os cálices, por gentileza, enquanto nós cantamos o hino. 143 do nosso HPJ. Aleluia, Senhor. Alvo mais que a neve, 143. Por nós
Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria que nós estamos chegando ao final deste momento de ceia do Senhor. Agradeço a Deus em primeiro lugar por este privilégio maravilhoso de estarmos aqui. Agradeço aos nossos irmãos aqui da mesa, Jaco Abner, presbítero José Bernardo, nosso Ministério de Música, diáconos e diaconisas da igreja que aqui nos ajudaram. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém. Amém. E aos irmãos e irmãs que aqui estiveram presentes, que Deus venha abençoar vocês, para que a cada dia vocês possam desfrutar dessa bênção e dessa graça de Deus. Amém? Amém. Então vamos despedir agora com a bênção apostólica, convido você a fechar os seus olhos para a despedida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ótimo.